Bom, vamos lá. Vamos falar do capítulo que em Cristo falava que não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei de Deus não seja cumprido perfeitamente até o único iota e um só ponto. Então se inscreva aqui para curtir os nossos vídeos no canal do YouTube. Com esse capítulo, nós vamos esclarecer um dos objetivos dessa obra, que é compreender que os ensinos de Jesus, eles não contrariam as leis naturais ou divinas, embora elas contrariem as leis dos homens, como revelações divinas na história da humanidade terrena. Os ensinos de Moisés, de Jesus, da doutrina espírita. E assim chama de revelação, porque a palavra revelar, ela vai ter um significado que é tirar o véu, é descobrir, fazer conhecer, divulgar. Nós vamos observar que apenas 2 enfoques apresentam os 10 mandamentos, que é o reconhecimento de um Deus único e instruções disciplinadoras. Jesus, o Cristo, ele vai sintetizá-la assim, que é amar a Deus e amar ao próximo. E também o amor é o caminho moralizador. Portanto, deveria vir antes. O conhecimento para nos proporcionar a razão e assim, praticando, nós passaríamos a crescer moralmente. Essa é a razão de primeiro destruirmos e depois nós vamos reconstruir. Mas nós precisamos saber que já é tempo de nós trilharmos pelo caminho correto, portanto que é sem destruir. Os estudiosos das Escrituras Sagradas consideram a revelação divina uma unidade, mas uma verdade apresentada em faces distintas que séculos separam uma das outras, e o teor do conhecimento que trouxeram à luz, ela condiz com o grau evolutivo da humanidade na época do seu advento. A primeira parte da revelação, ela traduz-se em Moisés e a Torá recebida. Nós vamos ver a segunda, que Jesus, cujos feitos e ensinos estão registrados nos evangelhos. E a terceira, que é a doutrina dos espíritos. E a partir desse entendimento, como poderia o Cristo encarnado derrogar a lei judaica? Ora, são ambos os ensinamentos e elementos provenientes do Deus imutável, único e todo sábio. São fases complementares da instrução ao ser humano. E a religião, se atendo aos valores materiais por pura conveniência, ao seu poder material, ele se perdeu numa montanha de mentiras. E a ciência, tornando-se positivista, ela marcou os mitos da religião. Portanto, a ciência provou que as histórias da religião eram falsas. Mas esta não quer abandonar suas fontes de lucro e poder materiais. A doutrina espírita veio para recolocar a religião espiritual no seu verdadeiro lugar, que é o de ensinar
aos humanos o caminho da verdade espiritual e os transitórios valores materiais. A luta que vemos é realizada pela religião materialista contra o espiritismo e a ciência. A lei de Deus, ela está formulada nos 10 mandamentos. Esta é lei divina e, portanto, ela é imutável. Ninguém consegue modificar, nem mesmo o próprio Cristo conseguiu modificar. Por isso foi que ele fez a sua afirmação: não penseis que eu vim destruir a lei. Nós vivemos sob o domínio de leis sociais, leis essas estabelecidas pelos homens. Cada país tem suas leis de conformidade com as necessidades de cada povo. Tais leis têm por objetivo promover a harmonia na vida das criaturas, e elas nem sempre são justas ou corretas, pois são elaboradas por homens falíveis, mas têm por finalidade esclarecer limites à conduta do homem na Terra. E na medida em que vamos aprendendo a respeitar as leis dos homens, nós conseguiremos compreender as leis de Deus e colocá-las em prática. Aí não precisaremos mais das leis externas, ou seja, as leis dos homens. Jesus, ele não veio destruir as leis de Deus, que são indestrutíveis. Ele veio cumpri-las, desenvolvê-las. Ele deu a elas o verdadeiro sentido. Ele fez as adaptações ao entendimento da época. Ele resumiu elas em apenas 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vamos ver quanto às leis de Moisés, que ele modificou por inteiro, porque Moisés ensinou o seguinte: olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus chegou e disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. No Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec vai questionar aos espíritos com uma pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos vão responder: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando ele dele se afasta. Deus criou e continua criando a humanidade para ser feliz. E assim sendo, nós entendemos ser necessário meditar sobre as suas leis, desenvolvendo-as em nós, pois como nos ensina os espíritos que ditaram a codificação espírita, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Elas ali foram colocadas por Deus como sementes que cabe a cada um cultivá-las para que se desenvolvam. Quando nós aprendermos e melhor conhecermos as leis de Deus, vivendo conforme elas, nós não precisaremos mais das leis humanas e teremos encontrado a felicidade que temos buscado em vão durante inúmeras existências.
Sua manifestação, infelizmente, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade. E não se teriam disciplinado pela aplicação de uma religião inteiramente espiritual. É importante lembrar que essa citação, ela refere-se aos humanos de 3.000 anos atrás. Mas se nós observarmos bem, ela se aplica clara e naturalmente a todos nós nos dias atuais. Nós vamos e voltamos, mas muito pouco melhoramos moralmente. Estamos nos tempos em que as ideias morais, elas devem se dissolver para cumprir os progressos que estão na lei de Deus. Embora a comunicação seja de 150 anos atrás, e aparentemente nós pioramos em moralidade, nós devemos nos lembrar do aviso messiânico, que diz que é necessário que o erro cresça, que o joio deve sobressair ao trigo, pois assim ele ficará mais visível e, em consequência, mais fácil de ser medido e ceifado na colheita. Que o joio viça no trigal, mas se crescer demais, ele afoga o trigo, e sem este morrerá por falta de alimento. E a transformação que se prepara antes, moral que material. Os espíritos corretos, mensageiros divinos, os instrui para a fé, a fim de que todos nós, obreiros esclarecidos e ardentes, façamos ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Os estudantes da doutrina dos espíritos, quando obreiros esclarecidos e ardentes, eles são os propagadores da fé raciocinada. São pequeninos exemplos, mas gigantes na verdade eterna. E nós temos o costume bem arraigado de dar destaque aos nomes. É como se fosse apresentada uma bomba com o nome de tribombástica, letal, nós poderíamos ficar impressionados. E quando se detonar essa bomba, vai se revelar uma bombinha de festa junina. E nós teremos a certeza que o nome era uma mentira. Assim nós devemos analisar as comunicações espirituais assinadas por nomes famosos. Nós devemos primeiro verificar o conteúdo. Nós ouvimos a lição do Evangelho, o grande legado que Jesus nos deixou, para continuar em sua evolução. E este primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem mostrar o início do conhecimento de Deus ao povo hebreu, que traz a ideia de Deus único. E o missionário enviado pelo mundo espiritual, que foi Moisés, com a finalidade de orientar e guiar o povo hebreu. Então há duas partes distintas nessa lei mosaica, que é a lei de Deus e a lei civil ou a lei disciplinar. E Moisés, devendo legislar para um povo rude e ainda muito próximo da barbárie,
ele teve que instituir leis humanas severas, tal como foi falado antes, de olho por olho, dente por dente, a fim de conter-lhes aquele ímpeto. E para que esse povo terrestre temesse, as leis, ele mostrou a eles um Deus terrível que devia impressionar seres humanos ignorantes, pois tinham no sentido atual pouco senso de moral ou sentimento de justiça. Essas leis foram criadas para uma etapa da vida dos seres humanos. Não eram leis eternas. Foram leis para fazer os seres humanos começarem a raciocinar e se prepararem para entenderem a lei divina. Porque todo o progresso no mundo, ele deve ter uma sequência, visando a evolução. Foram instituídas primeiramente as leis mosaicas, para que os seres humanos começassem a obedecer, a se disciplinar. Porque nada pode existir sem ordem e sem disciplina. Vocês já pensaram, ou nós já pensamos, se não existisse horários e limites, o que seria a vida no planeta Terra? Seria uma completa desordem. Por isso que no passar das encarnações, o ser humano ele veio tomando consciência das suas responsabilidades, para que a cada dia ele tenha a oportunidade de evoluir. E junto às leis disciplinares é que veio a lei divina, que são aqueles 10 mandamentos. Esta sim é uma lei invariável, de ontem, hoje e por todo o sempre que permanece. E o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele resume todos os outros. Porque, vejam bem, se amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós estaremos amando o nosso próximo e também estaremos amando toda a criação de Deus, porque nós somos criação de Deus. O universo é criação de Deus. Enfim, tudo que existe é criação de Deus. E essas leis divinas, elas começaram a acordar o ser humano do sono da ignorância da existência de Deus, que é um Deus único. O aprimoramento do raciocínio inteligente com o uso do conhecimento e da moral é a base da evolução espiritual, portanto, dos indivíduos e dos povos. Hoje não há necessidade plena da aplicação da lei mosaica para que nós, seres humanos, aprendemos as leis divinas. O conhecimento, a oportunidade, ela está ao alcance de todos nós que desejamos procurar a Deus. E como todo pai ama seu filho, ele está eternamente de braços abertos para nos receber. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos.